barcão. Ai, demorou muito tempo. Mas quando o barcão ficou pronto, a arca ficou muito linda. Ela ficou enorme. Mas ninguém quis entrar na arca, sabiam, crianças? Quem que quis entrar na arca? Deus enviou os animais. Segura aqui para mim, tia Silvia, a arca. Ai, todos eles vieram. O elefante, a girafinha. Que mais que veio? Sabe quem que estava lá também? A zebra. Todos os animais que a gente conhece entraram lá dentro. Então, sabe o que aconteceu? Noé e sua família entraram na arca e, de repente, veio um anjo grande, reluzente e fechou a porta da arca. As pessoas que não quiseram seguir as regras ficaram lá de lado de fora da arca. E as pessoas que obedeceram a Deus entraram dentro da arca. Eles ficaram rindo, zombando de Noé. Nunca vai chover, Noé. Nunca choveu. Que chuva? Você está aí dentro desse barco, no meio do seco. Mas quando, de repente, algumas gotinhas começaram a cair na cabeça das pessoas. Oh, Noé, eles diziam, socorro, Noé, abra a porta da arca. Mas sabe, o anjo havia fechado a porta da arca e ninguém que estava lá fora conseguiu escapar. De repente o céu ficou escuro e grandes relâmpagos começaram a fazer um barulhão e a balançar aquele barquinho para lá e para cá, para lá e para cá. E sabe, depois de 40 dias e 40 noites, a chuva passou, a água baixou. Noé e sua família puderam sair da arca, porque eles obedeceram a Deus. E Deus mandou um lindo arco-íris para mostrar o amor de Deus por todos nós e pela família de Noé. Jesus não é maravilhoso? Jesus é muito bondoso. Vamos orar agradecendo a Jesus por ele ser tão bom? Você? Vem cá. Você gostou da chuva? Ah. É, que triste, né? Ora então, para agradecer a Jesus. Papai do céu, muito obrigado. Porque estão na sua casa e porque a gente tem que adorar a Ti no sábado. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amores, muito bem. Agora podem voltar para o seu lugar. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Feliz sábado, igreja. Feliz sábado. Eu estou aqui como evangelista do distrito do Guatemi para apresentar a vocês o Rodrigo. Não sei se todos conhecem o Rodrigo. Para quem é que não conhece? O Rodrigo ele vai fazer parte do evangelismo. Ele é o evangelista de elite da nossa igreja aqui do Guatemi. Cada igreja tem o seu evangelista de elite. Aí o Rodrigo vai ser o responsável de incomodar vocês em relação aos estudos bíblicos. Você que é líder da sua classe de escola sabatina, passe os números ao Rodrigo. Eu vou estar incomodando vocês bastante aqui durante esses próximos meses. Bom, eu gostaria de ler uma passagem para vocês aqui,
que está no livro de Romanos. O apóstolo Paulo diz assim, Romanos 10, 13 em diante. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Bom, nós temos aqui um desafio para a igreja. Não sei se todos receberam esse livro missionário. Creio que todos receberam, né? Quem não recebeu pode pegar depois, no final do culto, comigo lá embaixo. Eu já garanti o meu. Você já garantiu o seu, né, Rodrigo? O meu já está garantido. Bom. E alguns mais que eu vou pegar depois. Qual que é o nosso desafio? A igreja entrou com um projeto para que todos tenham o livro missionário e distribuam. Só que você e eu fomos desafiados a fazer uma colaboração para a igreja. Como é que eu posso fazer, Rodrigo, essa colaboração? Aqui está claro. Então, como o Mendes falou, esse livro ele tem um custo, né? Daí eu queria te perguntar, quanto que tu acha que custa esse livro aqui? R$30? Um pouco menos. Um pouco menos, é. Quanto, Rodrigo? Esse livro aqui, ele custa exatamente R$1. R$1 esse livrinho aqui, ele custa. Qual que é a nossa proposta hoje da igreja, né? O nosso desafio, que cada livro que você ajudar a igreja a comprar, a igreja dispôs de colocar mais um. Exemplo, você compra 10, a igreja dá mais 10. Como é que eu posso fazer, Rodrigo? Aí que está. Vocês vão ver que aí nos bancos vão ter esses envelopes. Vai funcionar da seguinte forma. Não precisa ser hoje, durante a ida, pode ser no próximo culto. Você pode colocar sua oferta aqui e escrever. Escrever aqui do ladinho, livro missionário, tantos reais, livro missionário. Eu coloquei uma moedinha de R$1. A igreja lá o Roberto, ele vai separar e a igreja vai separar mais R$1, vai comprar 2 livros. Coloquei R$10. A igreja vai lá separar esse valor, vai escrever aqui R$10, livro missionário, e a igreja vai contribuir com mais R$10. Lembrando que essa oferta é uma oferta que você faz para o trabalho missionário que você vai fazer junto com a igreja, né? Nós estamos nesse desafio até porque a nossa ideia é que em toda igreja ela participe do trabalho missionário, né? Então você fica à disposição, pegar seu envelope, você doa o que você quiser, mas lembrando que você destina livro missionário. Pode ser R$1, R$10, a oferta de coração para você, tá bom? Mais uma vez, lembrando, nós temos no final do culto estudos bíblicos lá embaixo. Aí você pode pegar para você que está dando estudo bíblico. Obrigado e um feliz sábado a todos. Obrigado, um feliz sábado. Provai e vede. História de hoje, Bíblia Bola. Irineu Costa Souza vive na cidade de Filadélfia, oeste da Bahia. Uma parte de sua história foi contada há 3 anos no Provai e Vede. Que negócio é esse? De fechar a academia aos sábados? A gente já não conversou sobre isso? Você tá misturando namoro, trabalho, religião? O que aconteceu com você? Você sabe que eu não gosto desse negócio de igreja. Se for pra continuar assim, nosso namoro acaba aqui, agora. Tá bom. Se é assim que você quer. Entre você e Deus, quem você acha que eu vou escolher? Pode ir. Vá em paz. Irineu seguiu testemunhando sua fé e muitas coisas aconteceram de lá para cá. Deus seja louvado porque você está aqui nesta noite. Seu desempenho como ancião já há muitos anos tem sido um exemplo para os jovens. Sempre presente nas programações, Irineu procura ajudar ao pastor local nas muitas necessidades da igreja e com isso muitos frutos estão sendo colhidos. Semanalmente, ele dirige estudos bíblicos, visitando os lares e oferecendo classes bíblicas todos os domingos a pessoas que vivem em bairros ainda sem a presença adventista. Sua liderança na igreja se consolidou ainda mais e mesmo com todos os seus compromissos empresariais, ele ainda encontra tempo para se dedicar aos projetos da igreja como líder de jovens.
Ao apoiar o trabalho dos Calebs, ele tem levado o evangelho nos lares e pessoas têm tomado decisões pelo batismo. Não só a palavra de Deus tem sido aberta, mas diversas ações assistenciais têm feito a diferença na vida dos moradores da comunidade. Nós estamos aqui construindo uma casa e com a ajuda de Deus, a ajuda dos Calebs, dos irmãos e das pessoas aqui dessa comunidade, nós iremos deixar ela em ponto, né, de cobri-la. Então, Deus seja louvado por isso. A igreja não se compõe somente dentro das 4 paredes, né? A igreja também tem que trabalhar dentro da comunidade e é isso que nós viemos fazer aqui. Sua posição firme diante dos princípios divinos e sua seriedade como empresário na academia de ginástica chamou a atenção do prefeito da cidade, que o convidou para ser o diretor de esportes do município. Ao aceitar o convite, Irineu reuniu seus assessores e apresentou seu plano de trabalho. Sua prioridade administrativa era proporcionar às crianças um momento de lazer, em que elas poderiam se sociabilizar, ficar afastadas das ruas, desenvolver uma atividade esportiva e ainda ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. O projeto deu certo e dezenas de crianças estão felizes participando do projeto Bíblia Bola. Irineu ainda relembra com alegria alguns momentos nos quais sentiu a mão de Deus atuando em sua vida. Você se lembra que há 3 anos atrás foi gravado um testemunho meu no Provai Verde e eu tinha uma academia. Naquela academia eu ainda pagava aluguel e eu clamava a Deus todas as noites, pedindo a Deus que um dia eu pudesse ter a minha própria academia, o meu próprio negócio. E Deus me abençoou. Consegui comprar um terreno, consegui começar a construir, mas as pessoas diziam assim que não ia dar certo, devido à localização do terreno, que eu estava ficando louco, que não ia dar, porque o terreno era um pouco distante do local onde eu trabalhava anteriormente. E aí Deus me proporciona uma academia e, por incrível que pareça, as pessoas começaram a construir, abrir um loteamento próximo da minha academia, ou seja, a cidade começou a crescer justamente próximo à minha academia. Esta aqui é minha esposa Débora, nós estamos casados há 2 anos e como vocês estão vendo, ela está grávida, nós teremos o nosso primeiro filho e nós acreditamos que tudo isso é bênção de Deus em nossas vidas. Provai e vede. E agora, eu os convido para esse momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração e puro pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero
Feliz sábado. Estamos passando por alguns probleminhas técnicos, mas isso acontece. Hoje é mais um dia que nós estamos aqui na casa de Deus. Creio que se você está aqui, é porque Ele lhe trouxe aqui com segurança. Estamos com saúde. Eu estou um pouco atacado da sinusite. Não é o coronavírus, fiquem tranquilos. Mas estamos aqui para louvar ao nosso Deus. E que possamos louvar de todo o coração. Porque esses são momentos que nós temos para passar junto com irmãos em Cristo, mas principalmente na casa do nosso Deus. E eu creio que isso é uma oportunidade única que nós temos, porque sabemos que tem lugares que não podem fazer isso que a gente faz, estarmos todos unidos louvando ao mesmo Deus. E nada melhor do que cantar, louvá-lo de todo o coração. Então convido, assim como você está, a louvar o nosso Deus com toda alegria, uma música que já é conhecida de todos, ela é animada, Meu Pastor. Que possamos cantar com um sorriso no rosto. Hoje os cumprimentos estão sendo um pouco mais retidos, estão sendo mais pelo sorriso. Então sorria para seu irmão, sorria para Deus e vamos cantar. Contigo eu andei em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, em mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua vontade me seguirá. Onde eu for, tua vontade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. Pastos verdes vou descansar, a jornada continuar com Ele. Mais uma vez. Contigo eu andei em segurança, de me afastar todo mal. Eu sou ovelha que precisa do cuidado do pastor. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercarás. Meu pastor me leva a lugares altos, de água limpa pra beber. E em pastos verdes vou descansar, a jornada continuar. E se eu andar pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da morte, eu mal algum temerei, pois sei que onde quer que eu for, tua bondade me seguirá. Onde eu for, tua bondade me seguirá. De bênçãos me cercará. Meu pastor me leva a lugares altos, de água viva pra beber. E em passos verdes vou descansar, e a jornada continua. Meu pastor me leva a lugares altos, de água linda pra beber. E
e em pastos verdes vou descansar. E a jornada continua com Ele, com Ele, com Ele. Amém. É maravilhoso saber que Ele nos leva sempre para o melhor lugar, né? Quando a gente está com Ele, temos certeza de que tudo estará bem. Vamos cantar Não Mais Eu, uma música que eu acho linda, onde a gente declara que a gente não vive mais em nós, mas Cristo vive em nós. Cantemos todos juntos. Foi na cruz em que ao fim percebi meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Com vazio coração, não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua glória me salvou. Eu irei para a cruz. Continue cantando, se entregando, declarando este amor, que Ele vive em nós e não mais nós. Vou pedir você colocar em pé para cantar a segunda parte e cante com todo o seu coração. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Amém? Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus que vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber este amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz.
Amém? Que nós possamos ter a certeza de que Cristo vive em nós. E isso vai fazer diferença neste mundo. E esse Cristo, hoje, ele só vive em nós porque ele morreu, mas ele ressuscitou. E é por isso que nós vamos cantar porque ele vive. E esse é o motivo de nós estarmos aqui hoje. Creio que todos conhecem essa música. Quem não conhece, vai aprender agora. Deus enviou Mais forte. seu Filho amado para sofrer em meu lugar. Na cruz morreu, mas mesmo agora está, pois ressurgiu e para sempre viverá. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Quão grato é viver com Cristo e desfrutar seu doce amor. E certo está de sua proteção, nos dias calmos ou nas horas de aflição. Porque ele vive. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. A Bíblia assim diz: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu não sei o que você está passando, eu não sei quais são as dificuldades, quais são os problemas, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode tudo. Esse mesmo Jesus que ainda vive dentro de nós, que ainda vive, está lá no céu intercedendo por nós, esse mesmo Jesus pode curar, esse mesmo Jesus opera milagres, basta você pedir. Então eu convido, enquanto o grupo canta, quem puder se aproximar aqui para a gente fazer um momento de oração.
venha cantando para este Deus, venha se entregando enquanto vem à frente. Oração, erguemos nossa voz ao céu, e Deus se inclina para nos ouvir. São tantos os anseios que queremos entregar, mas temos em seu grande amor. Problemas se resolvem pelo seu poder. Enfermos são curados pela fé. Os lares destruídos são erguidos outra vez. A vida nova então se faz. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. Se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder. Nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Quem puder se ajoelhar, vamos se ajoelhar. Senhor amado Santo do céu, obrigado, Senhor, por mais um sábado, obrigado por mais um dia de vida, obrigado, Pai, por termos a oportunidade de falar com o Senhor. Queremos, Pai, te pedir que o Senhor possa nos purificar, nos dar um coração novo a cada dia, nos tornar pessoas melhores, mais parecidas com o seu Filho. Pedimos, Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um que está aqui, cada um que veio à frente, cada um que ficou em seus lugares, que o Senhor possa derramar bênçãos nas vidas dessas pessoas. E o Senhor conhece o coração de cada um. Que o Senhor possa sondar a cada um de nós e o Senhor faça a sua vontade na nossa vida, porque a sua vontade é o melhor para nós. Pedimos, Pai, também que o Senhor abençoe o pregador, abençoe a todos nós, que nós tenhamos um bom sábado. Tudo isso te peço, agradeço, em nome de Santo Jesus. Amém. Isso. Graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? São bem-vindos a este lugar. Que bom vê-lo aqui. Eu estava pensando em pedir para que você abraçasse o irmão ao lado. Mas imagino que não seja uma boa ideia, né? Então é a oportunidade, irmãos, para nós treinarmos coisas adventistas. Olha para o seu irmão ao lado e diz para ele assim:
Maranata, e ele vai responder para você assim, com essa mão assim, nada dessa mão frouxa aqui, tá? Com essa mão assim, ó. Ele vai dizer assim, Maranata, e o seu amigo vai dizer assim, o Senhor logo vem. Faz isso aí, vamos treinar. Amém. Você sabe, irmãos, que com essa história do Zika vírus, nós como igreja... o corona é que cada ano é um vírus novo. Mas com essa história do coronavírus, foi intencional, tá? O outro. Com essa história do coronavírus, nossa igreja está fazendo de tudo para nos prevenirmos, para que não haja contágio. Mas sabe, irmãos, nós temos que tirar os extremos, tá? Existem aquelas pessoas que elas ficam extremamente preocupadas e começam a tomar medidas desnecessárias. Existem, por outro lado, aquelas pessoas que não se cuidam, absolutamente não se cuidam. Nós, como igreja, nossa postura será fazer o nosso melhor para contribuir para a saúde dos irmãos e também com a sociedade. Mas isso tem sido muito falado, né? O coronavírus. Deixa eu dizer para vocês que a preocupação com saúde, irmãos, é algo muito bom. Inclusive, as pessoas estão tão preocupadas com a repercussão do coronavírus, por ser algo desconhecido, as mutações que isso pode ter. O coronavírus já é conhecido desde 1960, não é novo, por isso é chamado do novo coronavírus. E a mídia está batendo muito em cima disso, mas não há necessidade de pânico, tá certo? Para vocês terem uma ideia, alguém me disse aí, um profissional da saúde me disse, que a tuberculose, que também é transmitida, mata muito mais que o coronavírus, a letalidade é maior, e as pessoas não estão nunca preocupadas com isso. Então, nós temos que buscar o equilíbrio nessa questão. E a nossa igreja entende que precisa fazer atitudes preventivas. Uma delas é essa de evitar o abraço, de evitar o aperto de mão. Mas é impressionante como nós brasileiros, nós somos do toque, né? Sim ou não? Parece que se você não der a mão para uma pessoa ou não abraçar ela, você está até faltando com a educação. Eu cheguei na igreja hoje, eu me senti muito estranho de não poder dar um abraço em alguns irmãos e algumas irmãs. Me senti muito estranho. Mas é isso que nós temos que fazer como igreja, né? Por isso eu pedi para você cumprimentar assim, Maranata. Nós temos um outro tipo também, né? Que é o famoso aceno JA, tá certo? Então eu hoje, ao final do culto, eu não vou estar na porta cumprimentando vocês, mas vamos fazer um aceno JA. Não que eu tenha medo, não tenho medo, mas é para nós promovermos esse cuidado, darmos o exemplo para as questões de saúde. Comecei falando disso, mas não é esse o tema que nós vamos abordar hoje. Comecei falando disso até porque não tem como não falar, né? Mas, irmãos, antes de ir para o sermão aqui, eu preciso dar uma palavrinha com os casais, todos os casais casados e casais de namorados também. Queria que vocês me dessem um segundinho da atenção de vocês. No dia 28 desse mês, 28 de março, portanto, nós teremos aqui na nossa igreja uma palestrante chamada doutora Carla Storck. Essa palestrante ela esteve no retiro do Ministério da Mulher no ano de 2019. Irmãos, ela é uma das melhores palestrantes na área de lar e família que existe. E ela é uma palestrante que existe, na minha opinião. Ela é uma palestrante que fala de casais, sexualidade, espiritualidade, relacionamentos. Ela sim, ela fala mesmo. A hora que ela for falar de sexualidade, se prepare, tá? Ela é doidona. Ela é uma doutora, né? Psicologia, tem um doutorado em psicologia. E ela estará aqui na nossa igreja pregando sábado, dia 28 de manhã, e à tarde fazendo uma programação para os casais da igreja. Se algum solteiro quiser vir, é bem-vindo também. Pode vir, não tem problema, tá? Mas o público-alvo é os casais, são os casais.
E eu preciso conversar algo com você. Eu queria fazer as crianças, bem lembrado, Gisele, que é nossa diretora, ela e o Abner, está me lembrando que nós teremos uma programação para as crianças paralela, para que os pais tragam os filhos, possam assistir aqui e deixar as crianças ali na programação para elas. Se você é casado, venha. Se você tem vontade de casar, também venha, tá certo? Se você é solteiro, namorados. Qual é o acordo que eu quero fazer com a igreja? Eu preciso que nessa data você traga um casal de amigos, tá ok? Eu preciso que você traga um casal de amigos. Alguém. Faça aquele convite alto, não aquele convite baixo. O convite baixo é assim: aparece lá na igreja, vai ter uma programação de casais. Esse é o convite baixo. O convite alto é assim: eu vou passar na sua casa, buscar você e nós vamos juntos. Perceberam a diferença? Eu vou na sua casa e nós vamos juntos a um encontro de casais. Então eu preciso que os casais tragam um casal de amigo, porque no final nós vamos entregar um livro para cada casal de amigos, que é um estudo bíblico, para que ele faça posteriormente. Desde já vá combinando com a pessoa, dia 28, 15 horas. Não traga no sábado de manhã, traga no sábado à tarde, 15 horas. Temos um acordo? Amém ou misericórdia? Amém. Então seria isso o recadinho, e agora nós vamos aqui para a mensagem de hoje. Irmãos, eu queria pedir que a igreja tentasse ficar o mais reverente possível para ouvir a mensagem da palavra de Deus. Nós temos que evitar levantar, evitar conversas, evitar o barulho excessivo também das crianças, para que todos nós possamos nos concentrar na palavra de Deus. E também não tirarmos a concentração de ninguém que precisa ouvir, né, a palavra de Deus. Então eu queria gentilmente pedir que todos contribuíssem e tentassem se concentrar na mensagem, que hoje tem uma forma de ser apresentada um pouco diferente. Eu costumo pregar as mensagens aqui só com a Bíblia na mão e falar da Bíblia, mas hoje eu quero tomar emprestado um pouco dos professores a didática para poder dar uma aula aqui. Essa aula tem um objetivo. Nós vamos buscar algumas coisas da história. E no final você vai entender qual é o objetivo da mensagem dessa manhã, que é um objetivo muitíssimo importante. Vai lhe abrir os olhos e vai trazer para você uma experiência com Deus maior do que você tinha antes. Então tente se concentrar. Em algum momento eu vou tomar emprestado alguma coisa da história, isso pode se tornar um pouquinho cansativo, mas espero que não. Mas aqui todo mundo é formado nisso, formado naquilo, vocês estão acostumados com, e quem não é também, estão acostumados com esse tipo de assunto aqui, tá certo? Bom, o tema da mensagem dessa manhã, queridos, eu também não posso deixar de saudar nossos amigos da internet, que a bênção de Deus esteja com vocês aí onde vocês estão, com seus dispositivos aí nos assistindo. Acompanhem conosco até o final. O tema, irmãos, da mensagem dessa manhã se chama assim, De Volta à Bíblia. Eu não sei quantos acompanharam ali na década de 80, eu acredito que uma boa parte aqui acompanhou, outros não. Teve um filme que foi lançado chamado De Volta ao Futuro. Vamos ver quem é velho aqui. Quantos assistiram esse filme? É que muitos assistiram recente também, né? Mas eu assisti lá perto do lançamento, irmãos. Perigo isso. E esse filme ele foi muito interessante porque era um cientista americano e um jovem que eles buscavam voltar ao passado através de um carro, de uma máquina do tempo. E é interessante no filme que sempre que eles conseguiam voltar ao passado, eles de alguma maneira conseguiam quebrar aquela máquina e eles ficavam presos lá no passado e tinham que consertar a máquina, inventar situações para poderem voltar ao futuro. E esse tipo de filme, ele é interessante porque esses filmes, eles dizem que uma coisa que muda lá no passado altera o futuro.
Então, os próprios homens que viajaram no futuro, eles em algum momento deixaram de existir no futuro porque alteraram o passado. Existem vários filmes nesse sentido. Existe um filme chamado Efeito Borboleta. Existe uma série agora aí na Netflix. Vários filmes. O título do meu sermão de hoje foi inspirado naquele filme. Só o título. A mensagem é inspirada na Bíblia. De volta ao passado. Eu queria convidar a igreja nessa manhã, irmãos, para nós voltarmos a um passado recente que nós tivemos, que foi substituído por uma realidade ruim. Do que você está falando, pastor? Eu estou falando, irmãos, da realidade espiritual que nós vivemos hoje e da realidade espiritual que nós vivemos há um tempo atrás. E eu gostaria de convidar você hoje a fazer uma viagem no tempo e voltar alguns anos, para um período onde a igreja ela já foi muito melhor. E para isso eu vou ter que ler a Bíblia com você, certo? Então eu queria convidar você a abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 3. Que período é esse que eu estou falando? Apocalipse, capítulo 3. Encontraram, queridos? Apocalipse 3. Apocalipse 3, ele contém cartas escritas, direcionadas a 3 igrejas, né? Você tem aqui, dentro das 7 igrejas do Apocalipse, 13 igrejas. A igreja de Sardes, a igreja de Filadélfia e a igreja de Laodiceia. Como todos nós sabemos, irmãos, as 7 igrejas representam 7 fases da igreja cristã, certo? Imagino que você já tenha estudado isso. Se isso for novidade para alguém, eu já estou explicando resumidamente aqui. As 7 igrejas, elas representam 7 fases da igreja cristã. Começando lá com a igreja de Éfeso. Na verdade, irmãos, essas igrejas, elas existiam literalmente, tá? Mas elas representam também as fases da história da igreja cristã. Então começa lá na igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, vai ali do ano 34 até o ano 100, e cada igreja representa um período de tempo da igreja cristã. A igreja, essa primeira do capítulo 3, que é a igreja de Sardes, ela representa o período da Reforma Protestante, começando no ano de 1517, com Martinho Lutero, que foi quem deu início ali à Reforma Protestante, onde ele pregou as 95 teses da justificação pela fé na porta da Catedral de Wittenberg. Ali começou a Reforma Protestante e ali se encontra o período da igreja de Sardes. A igreja de Sardes, se você ler o texto bíblico, não é meu objetivo me deter nessa igreja, você vai ver que esse texto bíblico aqui está falando que essa igreja, ela é uma igreja que tinha algumas qualidades, mas ela também tinha algumas repreensões, bastante repreensões. Sabe por quê? Porque a Reforma Protestante, ela fez uma parte da reforma, mas ela se estagnou. Ela não avançou nas reformas que precisavam ser feitas. E é por isso que essa igreja, a igreja de Sardes, ela tem muita repreensão. Logo depois, queridos, você tem a igreja de Filadélfia. E esse é meu objetivo aqui. A igreja de Filadélfia, ela representa um curto período da história. Ela representa um período que vai de 1798 até o ano de 1844. É um curto período, pouco mais de 50 anos. Mas essa igreja, queridos, a igreja de Filadélfia, é por isso que eu estou falando aqui que nós temos que voltar ao passado. A igreja de Filadélfia é uma igreja exemplar. A igreja de Filadélfia é uma igreja que ela não tem repreensões, mas ela só tem elogios. A igreja de Filadélfia, o período esse de 1798, com a Revolução Francesa, aprisionamento do Papa Pio VI, até 1844, o início do juízo investigativo, essa igreja de Filadélfia ela é uma igreja triunfante.
ela é uma igreja que estuda a palavra de Deus, ela é uma igreja que envia missionários, ela é uma igreja que consegue falar da volta de Jesus e recuperar muitos princípios da palavra de Deus. Um dos nomes importantes desse período foi o próprio Guilherme Miller, que começou a estudar ali, entre 1830, as profecias de Daniel e Apocalipse, e trouxe ali verdades importantes da palavra de Deus. Então a igreja de Filadélfia, queridos, é uma igreja modelo para nós. Pode passar o slide aqui, por favor? Tem como apagar essa luz aqui de cima, minha? Melhorou, irmãos? Sim? A gente pode até apagar todas as luzes da igreja aí, tranquilo. Deixa eu mostrar esse quadro aqui para vocês, prestem atenção. Você tem aqui a igreja de Filadélfia, na parte branca, que é o que nós acabamos de ler, que ocupou a primeira metade do século XIX, uma igreja alta, uma igreja espiritual, uma igreja que tem a palavra de Deus como o mais importante. Veja no versículo 10, Apocalipse 3, verso 10. A primeira frase, Apocalipse 3, 10. O que diz aí? Porque guardaste o quê? A palavra da minha perseverança. Vejam, irmãos, que o ponto alto da igreja de Filadélfia é que ela guardava a palavra de Deus. Ela perseverava na palavra de Deus. Era uma igreja que tinha a palavra de Deus como o seu grande objeto de estudo e pregação. Mas agora você percebe uma mudança no cenário religioso. A igreja de Filadélfia, que vai até 1844, ela é substituída por qual igreja? Laodiceia. E deixa eu perguntar a você, vamos ver se você é um estudioso, estudiosa da Bíblia aí. Qual é a principal característica de Laodiceia? Morna. Laodiceia vai desde 1844 até o dia que Jesus voltar. Então Laodiceia envolve nós. A igreja adventista, a igreja presbiteriana, a igreja batista, todas as igrejas são mornas. Por que são mornas? Sabe por que são mornas? Vou explicar para vocês. Porque são igrejas centradas no eu, não na palavra. São igrejas centradas, eu estou rico, eu estou abastado, de nada eu preciso. Estou parafraseando. Então são igrejas centradas no indivíduo, não na palavra. E é por isso que a condição espiritual da igreja de Laodiceia é a mornidão. Ela é dividida entre o mundo e a palavra. Vocês percebem que há um declínio, irmãos? Você tem uma igreja que é a Filadélfia, só se compara a ela a igreja de Éfeso, que é a primeira. Você tem a igreja de Filadélfia, que é um alto nível espiritual, e agora você vê um declínio muito acentuado, parecendo a Bolsa de Valores na semana que passou, né? Você vê assim, ó, um declínio. O que aconteceu? Por que houve esse declínio? Uma igreja que era altamente espiritual agora se torna uma igreja morna, fria, centrada no eu, centrada no ser humano, não em Deus, não na palavra. O que aconteceu? O que fez essa mudança de cenário? O cenário religioso. Bom, deixa eu tentar trazer para vocês algumas coisas que eu considero importantes. Pode passar para nós, por favor. Eu acho que a grande maioria de nós aqui já ouviu falar essa palavra, né? Esse período histórico, que foi o iluminismo. O que foi o iluminismo, irmãos? Bom, eu trouxe... Primeiramente, é muito difícil para mim aqui em poucos minutos falar de um período tão grande da história. É impossível. Então eu vou fazer um recorte bem simplista no que foi o iluminismo. Vou pedir licença a todos os professores de história, doutores aí que existem, aqui na igreja. Eu vou fazer um recorte bem simplista do que foi esse período do iluminismo. A data diverge um pouco, alguns consideram mais tardia, outros mais cedo. Mas eu estou usando aquele período ali, 1715 a 1789. Vejam, irmãos, alguns pensadores que deram bases ao iluminismo, deram bases. O primeiro foi Copérnico, né?
Ele fez a teoria do heliocentro e falou sobre o heliocentro e o geocentro. Na época de Copérnico, eles achavam que a Terra era o centro do universo e o universo girava em torno da Terra, geocentro. Copérnico falou diferente, ele disse não é a Terra o centro, é o Sol o centro. Hoje nós sabemos que nem o Sol, né? Nem o Sol. Então, Copérnico ele questionou um dogma católico. Aí você tem um outro pensador ali também, Francis Bacon. Ele é considerado o pai do método científico. Bacon ele começou a falar do empirismo, do teste. Isso é bom ou ruim? É bom, em certo sentido. Porque havia muito misticismo, por exemplo, na medicina. As pessoas já usavam muita mística. Hoje você toma um analgésico, você sabe o efeito que ele tem, graças ao método científico. Trouxe coisas boas. Você tem René Descartes. René Descartes é conhecido como o pai do racionalismo, a razão e a lógica. Esses homens lançaram bases para esse momento da história chamado Iluminismo, que foi o momento, irmãos, do advento da razão. A palavra iluminismo, ela faz contraste com o período das trevas. Nós não falamos que a humanidade viveu o período das trevas durante muitos anos da Igreja Católica, a Igreja Medieval. O iluminismo faz contraste com isso, né? Uma palavra de origem francesa. Então essa palavra foi um período da história onde a razão do homem começou a vir à tona. Vejam, queridos, esse período da história trouxe coisas boas, como eu disse. Mas, infelizmente, teve um impacto muito negativo na religião. Presta atenção no que eu estou lhe falando. Você vai ver a conclusão disso aqui. Como eu disse, eu estou fazendo um recorte muito simples, eu não tenho como aprofundar. Mas isso teve um impacto muito ruim na religião, sabe por quê? Porque do iluminismo surgiram alguns movimentos dentro da religião. Teologia liberal, modernismo, método histórico crítico, algumas coisas que surgiram a partir do pensamento iluminista. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Uma das consequências ruins foi essa que está na tela, que diz assim, não passou, só passou no meu. Pode passar lá, por favor. Qual foi o impacto do iluminismo na religião? Passa mais um. Presta atenção nisso aqui. Todo mundo atento aqui. Conseguem ler comigo? Vamos tentar fazer a leitura juntos? A razão deveria julgar o que é ou não, que se creia sobre Deus, e substituindo a revelação e a tradição, tornou-se... Eis o problema, irmãos. Eis o problema. Agora o iluminismo, junto com as consequências que ele teve no século XVIII, XIX, XX e XXI, o iluminismo disse assim, agora não existe mais revelação. Agora não existe mais palavra de Deus. Agora não existe mais Bíblia. Agora não existe mais livro inspirado. Todos os livros podem ser inspirados. E o iluminismo, ele colocou a razão no lugar da revelação. Ele tirou a Bíblia e colocou o homem. E você entende por que Laodiceia é morna? É porque Laodiceia é uma igreja que vive hipnotizada pelos conceitos iluministas que se aprimoraram e chegam até nós hoje. Nós, irmãos, em muitos aspectos, nós deixamos a palavra de Deus e estamos racionalizando as coisas. Isso tem feito da religião, tem trazido a mornidão à religião, certo? O que mais? Pode passar aí, por favor. O iluminismo, irmãos, ele afetou a hermenêutica bíblica. O que é hermenêutica? Hermenêutica são os métodos de interpretação, as ferramentas de interpretação. Resumindo, veja só, antes do iluminismo, a Bíblia era considerada a palavra de Deus. Após o iluminismo, a Bíblia não é mais a palavra de Deus. Antes do iluminismo, a Bíblia tinha autoridade. Após o iluminismo, a Bíblia se tornou um livro comum. Antes do iluminismo,
Os milagres bíblicos eram considerados pela religião, eu estou falando dentro da religião, não é fora. Eram considerados literais. Após o iluminismo, se tornaram um alegorismo, uma história, né, para explicar outra, e mística. Antes do iluminismo, a Bíblia era inerrante no seu objetivo de salvar. Agora, após o iluminismo, se tornou não confiável. O iluminismo trouxe à religião, queridos, algo muito ruim. Estão aí os conceitos iluministas. Pode passar, por favor, pode passar. Aqui você tem, eu fiz uma nuvem de palavras para explicar para vocês algumas coisas ruins que entraram na religião após esse período histórico. Um método histórico crítico, que é você analisar a Bíblia de uma perspectiva científica ali. A Bíblia é um livro de fé. Não tenho tempo para explicar isso. Teólogos liberais, milagres rejeitados, teísmo, a ideia é que Deus ele fez o mundo, arrumou as malas, foi embora e não se envolve mais com o ser humano, isso é o teísmo. Guilherme Miller foi deísta, né? Acho que é a mesma coisa, posso estar confundindo aqui, eu ando com uns lapsos de memória assim, incríveis. Mas essas coisas surgiram a partir, a busca pelo Jesus histórico, essas coisas surgiram a partir do iluminismo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esses 3 teólogos aí, ó, Rudolf Bultmann, esses aqui são pastores luteranos. Bultmann era um pastor luterano. Bultmann, ele disse assim, você quer saber quem é Jesus? Muito bem. Você tira os milagres, você tira a ideia de céu, a ideia de inferno, e você vai ter a Bíblia, o que realmente ela quis transmitir. Ele não acreditava nos milagres. Outros teólogos começaram a busca do Jesus histórico. Segundo eles, o Jesus histórico era diferente do Jesus da fé. E esse último aí, ó. Vocês vão ver a conclusão disso aqui, irmãos. Extremamente prática para a sua vida. Mas eu precisei tomar emprestado um pouco da história. Como é que você diria aquele nome ali do último? Schleiermacher. Finalzinho é ruim de falar, né? Schleiermacher, abrasileirando um pouco. Schleiermacher foi um teólogo também alemão. E Schleiermacher, ele trouxe algo muito ruim, na minha opinião. Alguns defendem. Ele tentou defender o cristianismo. Mas, na minha opinião, ele trouxe algo que não é nada bom para o seio da teologia. O que foi que ele trouxe? Passa para nós aí, por favor, Mário. Pode passar, por favor. Olha, conseguem ler daí, irmãos? Olha só os conceitos da teologia de Schleiermacher. A religião é apenas o gosto pelo infinito. Conceitos da teologia de Schleiermacher, bem simplificados. A adoração é o mero sentimento religioso. Presta atenção. O texto bíblico pode ter um significado diferente para cada um. Já pensou nisso? Esse teólogo extremamente influente disse que o texto bíblico pode ter um significado para mim, outro para o Marcos. Significado diferente para cada um. Não tem mais verdade na Bíblia. Ela pode ser a sua verdade. Schleiermacher fez mais. Olha só, o texto bíblico pode ter um significado diferente para cada um, diferente do que o autor quis dizer. A hermenêutica está centrada no leitor, que tem como preceito a verdade relativa. Sabe o que Schleiermacher fez, irmãos? Ele tornou a religião uma experiência pessoal do indivíduo. Ele tornou a religião subjetiva. Faz sentido a palavra subjetiva? Subjetiva é que significa uma coisa diferente para cada um, do indivíduo. E hoje nós estamos vivendo a religião de Schleiermacher. Sabe por quê? Porque hoje eu tenho visto por aí, queridos adventistas do 7º dia, lendo um texto da Bíblia dizendo assim, eu acho que esse texto significa isto ou aquilo. Irmãos, que história é essa de eu acho? Que história é essa de ler a Bíblia e, em vez de encontrar Deus, encontrar suas opiniões, encontrar você mesmo? Que
história é essa de ler a Bíblia e dizer assim, isso aqui para mim significou isso? Tá, tudo bem, existe esse aspecto subjetivo, mas a Bíblia ela é clara. Pode passar, por favor? Qual o impacto disso hoje? E aqui nós começamos a parte aplicada do sermão, tá? Pode passar para nós. Qual o impacto disso hoje? O impacto disso, irmãos, primeiro, aprender a Bíblia para quê? Por que eu preciso estudar a Bíblia se a religião é subjetiva, depende do meu sentimento com Deus? Para que eu preciso de Bíblia? E é por isso que você vê hoje o cristão em busca de êxtase. As pessoas vindo para o culto querendo ter uma experiência de êxtase, de adoração. Ai, que coisa linda, que sentimento eu tive. Mas não estudam a Bíblia. É por isso que nós vemos hoje as pessoas mais preocupadas com o que o sermão trouxe para a vida dela prática, para o trabalho, para os filhos. Tudo bem, isso até existe essa região. Mas nós vemos as pessoas pouco preocupadas em aprender de fato a palavra de Deus. A Bíblia, a escatologia, os conceitos da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, isso as pessoas estão rejeitando. E elas estão buscando mais uma experiência cristã. E sabe, irmãos, muitos cultos que estão sendo feitos por aí estão indo nessa direção. A direção de trazer para o indivíduo uma experiência de êxtase, uma experiência emocionalista. As pessoas estão mais preocupadas com as luzes. Desculpa se eu estou sendo duro, mas eu tenho que pregar a verdade aqui. Eu também não estou aqui para agradar ninguém, só a Deus. As pessoas estão preocupadas, irmãos, com as luzes, com a fumacinha que sai lá do gelo seco. As pessoas estão mais preocupadas com o aspecto da adoração, com a forma da adoração, e estão se esquecendo de que para nós o estudo da Bíblia é o centro da religião. A revelação é o principal. Não é o indivíduo, não são as minhas sensações, mas a Bíblia deveria ser o grande objeto. A centralidade da igreja deveria estar na palavra de Deus e na revelação de Deus, não na razão somente, e não na experiência do indivíduo. E hoje nós temos percebido por aí cultos extremamente emocionalistas. Não vamos deixar isso acontecer com a nossa igreja, irmãos. A nossa igreja ela tem que ser centrada na palavra de Deus e naquilo que a Bíblia traz. A religião ela tem que ser um fenômeno que emerge da Bíblia, não é do seu coração. Não é do indivíduo, não é ele que tem a verdade, é a Bíblia que tem a verdade. E a nossa igreja, ela precisa ser uma igreja bíblica. Perguntinha para vocês. Onde é que você estuda a Bíblia? Na igreja? O estudo da Bíblia, irmãos, ele tem que ser diário. Em casa. Para que você não fique hipnotizado por esses conceitos iluministas que estão girando por aí. Todo filme que você assiste, você sabe que tem uma doutrinação por trás, né? Toda série que você assiste tem uma doutrinação por trás. E nós estamos sendo doutrinados nesse tipo de conceitos, e é por isso que nós não temos mais vontade de estudar a Bíblia, porque de certa maneira, o pastor Marcos pregou aqui, eu assisti o sermão dele, nós não cremos. Nós acreditamos na experiência minha com Deus, mas eu não creio mais na revelação. E eu queria, irmãos, primeiro desafio de hoje. Eu queria que você voltasse ao passado. Que os nossos irmãos desligassem um pouco a TV, o YouTube, o Facebook, e estudássemos mais a Bíblia. E nós temos uma ferramenta importante do estudo da Bíblia. Que ferramenta é essa? Lição da Escola Sabatina. Outro dia eu conversando com um amigo, e ele me falou assim, nossa, não tenho conseguido tempo para estudar a lição. Irmãos, cá para nós. Você não tem tempo de ler uma página por dia?
eu não tenho, conta outra. Falta prioridade. Falta prioridade. Falta entender que nós precisamos da palavra de Deus para sermos salvos, porque ela é a revelação de Deus. Ela é a revelação, ela é o caminho para a salvação. E nós precisamos de um retorno à Bíblia. Nós precisamos de um retorno à palavra de Deus. Os adventistas precisam estudar mais a palavra de Deus. E a lição da escola sabatina é uma ferramenta tremenda para isso. Mas você estuda em casa, aqui na igreja é só para recapitular. E para fazer o pastoreio. Ok? Vamos passar o próximo aqui, já estamos nos encaminhando para o final. Olha essa aqui que interessante. Já que a religião é uma experiência minha com Deus, é algo meio místico, meio subjetivo, para que eu vou ouvir o pastor? Para que a igreja? Você percebeu onde a teologia liberal nos leva? Para que igreja? Para que pastor? Para que dízimo? Para que instituição? E às vezes eu vejo por aí, irmãos, algumas discrepâncias, né? Outro dia um irmão me procurou e falou assim: eu não concordo com esse autor da lição da escola sabatina. Vocês sabem quem foi que escreveu a lição ou não? Pastor Elias Brasil. É o segundo brasileiro a escrever uma lição da escola sabatina mundialmente falando, né? Primeiro quem foi? Pastor Wilson Paroski. Os dois foram meus professores. E depois, agora essa é escrita pelo pastor Elias Brasil. Doutor Elias Brasil. O doutor Elias Brasil, irmãos, ele gastou a vida toda dele estudando a Bíblia. Estudando Daniel. A vida toda dele. Anos e anos e anos e anos estudando. E aí outro dia um irmão me procurou, e o irmão, com todo respeito a este irmão, mas ele me disse assim: ah, pastor, eu discordo disso aqui da lição, porque eu vi no YouTube que... Se comparar o YouTube, irmãos, no YouTube tem tanto lixo, irmãos. Tem tanto sensacionalismo. Nós não podemos ter teologia de YouTube, nós temos que examinar a Bíblia ali, no que ela diz, e depois buscarmos complementos em livros seguros e confiáveis. Em Ellen White. E hoje nós estamos vivendo do YouTube. Nós precisamos fazer um retorno à Bíblia. Urgentemente, um retorno à Bíblia. E as pessoas duvidam do pastor. Duvidam da igreja. Próximo. Esse é o pior para mim. A teologia que veio ali, o pensamento iluminista que afetou a religião, hoje está fazendo a religião do eu acho. As pessoas estão dizendo assim: eu acho que o culto deveria ser X. Ou as pessoas estão dizendo assim: ah, eu acho que o sábado deve ser guardado Y. Eu acho. Querida igreja, nós não podemos viver a religião do eu acho. Deus, ele deixou para nós a Bíblia, para nós hoje a principal fonte de revelação, e Deus deixou para nós uma segunda fonte de revelação. Qual foi? Alguém chuta aí? Perguntinha de pastor ninguém gosta, né? Sempre tem uma segunda intenção, né? Mas é isso mesmo, a resposta dessa vez que eu queria é objetiva. Deus deixou para nós duas fontes de revelação. Pode passar, por favor. A Bíblia, em primeiro lugar, hoje, e depois os escritos de Ellen White. Deixa eu contar uma coisa para vocês, irmãos. Os escritos de Ellen White estão todos na internet. É só você pesquisar qualquer assunto, está lá. E sabe, queridos, eu me envergonho de uma coisa. Como é que eu, como pastor até hoje, não propus para a comissão da igreja, para nós termos aqui na nossa igreja, um mini centro White, todos os livros à disposição dos irmãos. Como é que nós não temos isso? Nós temos ar-condicionado, nós temos muita coisa boa. Nós precisamos de um mini centro White aqui na igreja, para que as pessoas busquem a verdadeira religião baseada na revelação, não baseada no indivíduo, não baseada no que eu acho, mas na revelação. Por fim,
Pode passar para nós. Conseguem ler comigo? Vamos juntos? A Bíblia é a única regra de fé e doutrina, e não há nada mais apropriado para vigorizar a mente e fortalecer o intelecto do que o estudo. Eu quero convidar você hoje, pode passar o último, eu quero convidar você hoje para um retorno à Bíblia. Eu quero convidar você hoje para voltarmos a ser, não mais Laodiceia, mas para voltarmos a ser a igreja de... É os lapsos de memória que eu ando. Filadélfia, obrigado por me rememorar. Eu queria convidar você hoje. E eu quero terminar aqui, irmãos, contando para vocês algo que aconteceu comigo ontem. É impossível não falar nesse coronavírus, né? Todo mundo está falando nisso. O brasileiro é campeão, porque ele começa até a fazer piadas, né, e memes. Aí eu estava ouvindo outro dia alguém dizendo assim, os americanos, eles pegaram um morcego e fizeram o Batman, né? Os europeus lá fizeram o Drácula. E os chineses fizeram uma sopa. E daí veio o coronavírus. O brasileiro faz muitos memes. Vocês perceberam como o cenário mundial mudou rápido? Em novembro do ano passado, nós só pensávamos no Réveillon. Esse ano, irmãos, no início do ano, ninguém estava dando muita bola para isso aí. Agora, essa semana, o coronavírus derrubou todas as bolsas de valores. Pessoas que investiam em ações estavam desesperadas, perdendo milhões. Mas sabe, ontem à noite, eu confesso para vocês, irmãos, ontem à noite eu chorei. Sabe por que eu chorei? Eu chorei quando eu vi várias igrejas, eu tenho que cuidar para não chorar agora. Mas eu chorei quando eu vi várias igrejas fechando. Eu chorei quando eu vi a associação cancelando programas, não a nossa, outras. Cancelando programas. Eu chorei quando eu vi que na igreja da Argentina decretaram um fechamento de todas as igrejas. Ali na placa em Brasília, disseram que não vão ter cultos pelos próximos 10 dias. Quer me ver triste, me diz para não vir ao culto. Eu amo isso aqui. Ontem à noite, irmãos, eu fiquei assim, profundamente triste. E sabe que nós temos um pouco de medo de pregar sobre essas coisas. Porque tem o sensacionalismo. Então as pessoas começam a dizer assim, tá vendo, Jesus está voltando, são as pragas. Sensacionalismo, as pragas não serão isso. Mas você tem o outro lado, o outro extremo, que diz assim, não vamos nem falar nesse assunto na igreja. Elimine as pontas. Elimine os extremos. O coronavírus, esse vírus, ele é sim profético. Não ele especificamente, mas as doenças que se multiplicariam de acordo com Apocalipse 24. E esse vírus, irmãos, Deus está nos alertando. O Senhor Jesus disse assim, observai as figueiras. Lá, quando os seus frutos vierem, eis que está o verão. Queridos, no final dos tempos, as igrejas serão fechadas. No final dos tempos, nós teremos decretos onde falarão assim, olha, fechem as igrejas, não façam programa nenhum. Vocês não terão mais cultos. É isso que está na revelação.
E se ontem eu já chorei por causa disso, imagina o dia que isso acontecer de fato. E a pergunta-chave do meu sermão de hoje, se você esquecer todo o resto, não esqueça essa pergunta. Você tem religião suficiente para viver sem cultos e sem eventos? Você está estudando a Bíblia na sua casa? Você tem religião suficiente no seu lar, ao ponto de, se hoje mandassem fechar a igreja, você ainda assim continuaria se preparando para a volta de Cristo? Esse vírus, irmãos, foi uma antecipação do que vai acontecer no futuro. Deus está prevenindo a igreja. O cenário mundial muda muito rápido. Bastam umas poucas semanas para as últimas profecias se cumprirem. E nós estaremos preparados. É por isso que eu estou pregando hoje aqui, para nós voltarmos à Bíblia. A religião na sua casa. O estudo da lição todo dia. Quando você acordar pela manhã, não vá nem escovar os dentes, ajoelha já do lado da cama. E coloca a tua vida nas mãos de Deus. Abre a tua lição, acorda meia hora mais cedo, uma hora mais cedo, sei lá. Abre a tua lição e medita na palavra de Deus. Porque se um dia vierem aqui, irmãos, e colocarem uma tarja amarela na nossa igreja dizendo fechada, você vai precisar de ter religião suficiente na sua vida para ser salvo. Você e a sua casa. Estou fazendo um apelo para nós voltarmos à Bíblia. Estou fazendo um apelo para nós voltarmos à palavra de Deus. Sabe, queridos, existem alguns clichês por aí. Um deles diz assim: em igrejas grandes não pode pregar esse tipo de sermão aqui. Igrejas grandes você tem que pregar coisa para emocionar os irmãos. Desculpa, mas eu discordo. Nós precisamos, queridos, de consistência da palavra de Deus. E eu estou aqui clamando para a igreja, para nós voltarmos à Bíblia, para nós voltarmos para a escola sabatina. A igreja, irmãos, está num esforço descomunal para conseguir que os irmãos venham na escola sabatina. A religião, ela não pode ser de shows, não pode ser de experiências místicas, tem que ser de estudo da palavra. E me fala para mim se tem algo melhor do que a escola sabatina para nós nos reforçarmos na palavra de Deus. Por que nós não viemos, irmãos, ou nós não vimos na escola sabatina cedinho? O que está faltando é a religião em casa. Eu estou fazendo aqui, irmãos, uma pregação que eu estou convidando a igreja para tomar a Bíblia. No passado alguém disse, né? Companheiros às armas. Eu hoje estou dizendo à minha igreja, irmãos, a Bíblia. Pega a sua Bíblia aí. Você trouxe ela? Se não tiver no smartphone. O melhor é na Bíblia mesmo, tá? Mas eu não condeno quem usa no smartphone, porque no passado era rolo, né? Então a gente teria que usar rolo aqui. Mas o melhor é assim, é o livro que só tem a Bíblia, só contém a Bíblia. Pega a sua Bíblia na mão. Eu queria fazer aqui com você um tratado, um pacto, sei lá como você queira chamar, mas de nós estudarmos mais a palavra de Deus. Começa pela lição e vai para a palavra. Ellen White diz que nós temos que buscar compreender a Bíblia por nós mesmos, para que você tenha base nos dias ruins que virão pela frente. Para que você não seja enganado por qualquer vento de doutrina. E irmãos, não se enganem com essas igrejas que fazem shows,
que fazem atracional, que colocam lá luzes, um pastor showman, lotam estádios. Não se enganem, essas pessoas vão com qualquer vento. Nós precisamos ter a palavra de Deus como a base da nossa vida. Não é o racionalismo, não é o modernismo, não é só o que diz a ciência também é importante, mas não é só o que ela diz, a revelação. Eu quero fazer o apelo para que você tenha esse livro como a primeira coisa da sua vida, porque é esse livro aqui que vai te conduzir à salvação. É esse livro aqui que vai guiar a tua vida até a volta de Jesus. Quantos atenderão a minha pregação? Quem ouvirá a minha pregação? Quantos nessa manhã dirão assim: eu não quero mais viver a religião do Schleiermacher, a religião subjetiva das experiências, mas eu quero viver pela palavra, pela Bíblia, eu quero estudar mais a Bíblia. Você deseja dizer isso? Fique em pé. Se você quer viver pela palavra. Amém. Eu sei que se você está aqui é porque você crê na palavra. Ninguém ousaria entrar numa igreja adventista do sétimo dia se não cresce na palavra. Nós cremos. Mas precisamos um pouco mais da palavra. Que bom que você está em pé. Que bom que o Espírito Santo tocou o seu coração. Que bom que a religião dos sentimentos, o sentimento ele existe na religião. É bom se alegrar na igreja. Mas não é a base. A base é a revelação. Que bom que você está em pé e quer colocar a revelação como primeiro lugar na sua vida. Quero fazer uma oração por vocês, por mim também. Às vezes não é fácil. Às vezes a tendência do homem é a tendência de Adão e Eva se esconder de Deus. Mas eu sei, irmãos, que pela graça de Cristo nós teremos a vitória, amém? Vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Nós estamos diante de um cenário mundial complicadíssimo. Há por aí uma pandemia. Algumas igrejas estão fechando as portas, programações sendo canceladas, retiros. Obviamente isso não é o fim. Mas isso para nós é uma antecipação do que vai acontecer no futuro. Da crise final. Onde o cenário vai mudar e as igrejas serão fechadas. E a pergunta, Senhor, será que nós temos religião suficiente para vivermos sem cultos e sem programações? Será que nós temos religião em casa? Temos te buscado individualmente quanto deveríamos, através da tua revelação? Pois se estamos em pé, Senhor, é porque precisamos do teu Espírito. Precisamos nos aprofundar mais. Há pessoas aqui distantes, Pai, o Senhor sabe o quanto. E é por estas que eu quero pedir ao Senhor neste momento. Quero pedir ao Senhor pelos irmãos de Iguatemi, essa igreja fantástica. Que estes irmãos busquem a tua palavra. Busquem a Jesus Cristo através do livro que o Senhor nos deixou revelado e através das revelações dadas à tua serva para o tempo do fim. A profetisa Ellen White. Que tu nos ajude, Senhor, a voltarmos a sermos a igreja focada na palavra, a igreja de Filadélfia.
A igreja que tem uma espiritualidade alta, não centrada no eu, não centrada no estou rico e abastado, mas uma igreja, Senhor, centrada na tua vontade. Nos abençoe. Leva-nos em paz aos nossos lares. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu não estarei cumprimentando vocês à porta, para poder ser didático e dar o exemplo de evitar o contato físico, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos nos dar um aceno JA. Que Deus abençoe a vida de todos. Tenhamos um ótimo sábado. Hoje às 3 horas, 2h30, tem programação aqui na igreja, para quem quiser vir.